Mateus se aproxima do filho, observa-o com carinho e se despede, enquanto Rosana chora ao fundo, desolada. Mateus declara que não poderia continuar enganando Rosana pelo resto da vida e, apesar de tudo, diz querer bem a ela. Rosana, tomada pela emoção, avança em sua direção, abraçando-o e implorando para que não a deixe. Mateus, com o olhar entristecido, apenas diz que sente muito e, voltando-se para Maria, reforça o pedido de desculpas. Em seguida, encara a Angélica e expressa carinho pela cunhada antes de avisar a Gumecindo que está partindo. O sogro, sério, pede que o italiano saia pela porta dos fundos e Mateus concorda, deixando a casa enquanto Rosana desaba em lágrimas, perguntando em voz alta o que fará da vida dali em diante. Gumecindo, em tom firme, aconselha a filha a esquecer Mateus e seguir com a própria vida, enquanto Angélica a abraça fortemente para confortá-la. Mateus caminha pela noite até chegar à porta de Bartolo, onde bate com decisão. Bartolo atende de imediato, surpreso, e pergunta o que está acontecendo. Mateus explica que veio se despedir e Bartolo o convida a entrar para conversarem. Nesse momento, Leonor aparece e questiona a situação, e Mateus repete que está indo embora. Bartolo pergunta sobre a esposa e o filho de Mateus, mas ele responde que ambos ficarão, pois não há outra alternativa. Bartolo insiste para que Mateus se acomode e afirma que não pode permitir que ele cometa tamanha loucura. Mas Mateus diz não querer prolongar a conversa. Leonora diz não acreditar no que houve, e Mateus garante que a decisão já está tomada, acrescentando que está deixando a fazenda. Bartolo pergunta o que ele fará da vida, e Mateus admite não saber, revelando apenas que precisará recomeçar em outro lugar, ao que Leonora questiona se será ao lado de Juliana, e Mateus confirma. Bartolo apenas escuta, enquanto Mateus pede que não tentem demovê-lo, dizendo que a situação é definitiva, quase infinita. Bartolo então pergunta se Mateus acertou algo com o sogro, e ele responde que não. Preocupado, Bartolo ressalta que o amigo não pode sair de mãos vazias e questiona se ele possui algum dinheiro, ao que Mateus assegura ter um pouco. Ainda assim, Bartolo decide oferecer uma quantia para ajudá-lo, e Leonora vai buscar o dinheiro, pedindo que Mateus não parta, mas ele reafirma que não pode voltar atrás. Bartolo insiste, dizendo que se Mateus não aceitar a ajuda, ficará ofendido, pois sabe que em situação inversa, Mateus faria o mesmo por ele. Comovido, Mateus aceita e agradece emocionado, garantindo que jamais esquecerá esse gesto nem a amizade que os une. Leonora o abraça e pede que ele vá com Deus, enquanto Mateus abraça Bartolo com gratidão antes de deixar a casa. Observando a partida, Bartolo comenta que jamais presenciou um amor tão intenso, e Leonora responde que é um sentimento do tamanho do mar que eles um dia atravessaram. Mateus então caminha decidido em direção à saída, enquanto Bartolo e Leonora se abraçam em silêncio. Em paralelo, Angélica questiona Gumecindo se ele refletiu bem sobre o que fez, e o pai confirma que sim, reforçando que pensou bastante. Angélica observa que a atitude dele resultou no fim do casamento de Rosana, mas Gumecindo contrapõe, afirmando que quem realmente encerrou a relação foi Mateus, já que o italiano jamais foi feliz naquele lar. Angélica insiste, dizendo que eles estavam vivendo juntos, porém Gumecindo conclui que Rosana e Mateus estavam apenas se enganando mutuamente. Antes que Angélica pudesse continuar a argumentar, Gumecindo encerra o assunto, dizendo que não quer mais falar sobre aquilo e pedindo para ser deixado em paz. Angélica concorda, pede a bênção ao pai e se retira em silêncio, enquanto a casa permanece tomada por um clima de despedida e melancolia. Gumecindo diz a si mesmo que não poderia ter tomado outra decisão diante de tudo o que aconteceu, enquanto em outro cômodo Rosana, mergulhada em uma tristeza profunda, declara que deseja desencarnar, pois sente que sua vida perdeu o sentido sem Mateus. Mas Maria, com voz firme e cheia de compaixão, pede à filha que não fale assim, lembrando que Deus é grande e haverá de iluminar seus caminhos e fortalecer seu coração. Porém, Rosana insiste, dizendo que não sabe mais como viver sem Mateus. Ao que Maria responde que ela vai conseguir viver sim, pois a vida continua e o seu filho precisa dela. Maria tenta então fazer a filha tomar um chá para se acalmar, mas Rosana recusa, alegando não querer mais nada nesta vida, o que faz Maria reforçar que ela deve pensar no próprio filho, enquanto Rosana rebate, dizendo que Mateus não pensou no filho quando partiu sem se importar. E Maria diz que pode até ser que Mateus não tenha pensado, mas como mãe, Rosana tem a obrigação de pensar e cuidar. E Rosana pede que então Maria assuma esse cuidado pelo menino. Enquanto isso, Mateus viaja pensativo e reflete que não deve sentir remorso, pois sabe que o filho está em boas mãos. E em outra parte da fazenda,
fazenda, Bartolo abre a janela, beija Leonora e todos começam mais um dia de trabalho. Lorena chega mais cedo e Maria pergunta se ela já está sabendo de tudo. Leonora confirma que Mateu passou a noite anterior em sua casa para se despedir. E Maria lamenta dizendo que aconteceu o pior. Leonora imagina a dor, mas Maria afirma que ninguém no mundo poderia supor o que se passa naquela casa, revelando que sua filha deseja desencarnar e não pensa mais em nada, sem saber como ajudá-la. Enquanto Leonora tenta acalmá-la, pedindo que tenha calma, mas Maria questiona como poderia manter a serenidade. Gomes, indo alheio à parte da conversa, pergunta se o café está pronto. Leonora responde que vai servir. E quando ele indaga sobre o marido dela, Leonora garante que ele está na lavoura. Gomesinho então sai da mesa dizendo que depois toma o café. Rosana permanece mergulhada em pensamentos, deixa o filho chorando e chora copiosamente. Gomesinho chama Bartolo para uma conversa em particular e Damião, em outro momento, comenta que Tizil contou ter visto Mateu rondando a casa, deixando Juliana surpresa. Damião confirma que isso já acontece há dias e Juliana admite saber. Damião pergunta se ela compreende o perigo dessa situação e Juliana questiona por que ele está falando assim, ao que Damião responde que conhece o marido dela. Juliana afirma saber o seu lugar como mulher casada, mas Damião ressalta que aparentemente não, e quando Juliana pergunta do que ele está falando, percebe que Tizil não soube guardar segredo. Então admite que realmente pediu ao garoto que fosse atrás de Mateu apenas para que o pai conhecesse o filho, garantindo que não havia outra intenção. Mas Damião desconfia e diz que só quer o bem dela, pedindo que não brinque com fogo. E Juliana, já incomodada, encerra a conversa e sai. Enquanto Damião garante a si mesmo que o seu filho Tizil não vai atrás de ninguém mais. Em seguida, Gomesinho pede a Batista para se retirar e conversa com Bartolo, que conta que Mateu esteve em sua casa na noite passada e demonstra pesar pelo que ocorreu, afirmando que toda aquela história começou mal desde o princípio. Gomesinho concorda, mas ressalta que teve toda a paciência do mundo para que as coisas dessem certo e admite saber a falta que Mateu fará, revelando que por isso chamou Bartolo, pois sente ter perdido o braço direito com a saída de Mateu, e propõe que Bartolo assuma o comando das atividades no lugar dele. Bartolo diz não ter competência, mas Gomesinho insiste que ele tem, e que, no que não souber, ele mesmo ensinará, ao que Bartolo explica que seu verdadeiro desejo é plantar uvas e fazer vinho, e Gomesinho afirma que isso poderão resolver depois, mas Bartolo demonstra pressa, e questionado se está recusando a proposta, esclarece que sempre trabalhou ali por causa de Mateu, e que agora pretende ir para o sul do país, mencionando ainda que Gomesinho não acertou as contas com o genro e o deixou partir de mãos vazias, dizendo que não tem mais interesse em continuar no trabalho. Enquanto isso, Mateu segue viagem de trem, perdido em seus pensamentos. Na casa, Maria pergunta a Rosana se ela não vai cuidar do filho, mas a jovem responde que não, pedindo que a mãe o leve, e Maria observa que a criança está toda molhada, já que Rosana não trocou suas roupas, ao que Rosana, em estado de apatia, pede para ser deixada em paz. Leonora comenta com Angélica que entrou no quarto e Rosana disse que não sairia da cama, e Angélica confirma que sabe disso, dizendo que Rosana apenas está colhendo o que plantou e que mesmo assim ela própria não conseguiu sentir raiva de Mateu quando ele foi embora da fazenda. E Leonora concorda, dizendo ser verdade. Em outro ponto, Maria comenta que foi realmente um milagre Francesca e o filho terem conseguido trazer de volta o filho de Juliana, e Mariana afirma que ninguém a convence de que não houve dinheiro do sogro de Juliana envolvido nisso, enquanto Juliana agradece a Deus por ter o filho ao seu lado, e Mariana diz, caso contrário, jamais voltaria a dormir tranquila, acrescentando que Juliana tem tudo para ser feliz, ao que Juliana pergunta se realmente tudo, e Mariana garante que não está falando de Mateu, com Juliana esclarecendo que também não estava pensando nele. Mateu continua sua viagem de trem, refletindo sobre o futuro. Em paralelo, Marco Antônio visita Paola, que o convida a se acomodar. Ele comenta que imagina que ela não o esperava e pergunta se ela se lembra de que ele já esteve ali com seu pai, ao que Paola responde que sim, relembrando o dia em que ele provou o macarrão preparado por ela, e Marco Antônio elogia o prato. Paola menciona que o pai dele, Francesco, é um homem muito generoso, e Marco Antônio diz imaginar que Francesco tenha voltado outras vezes, observando Paola de modo incisivo, mas acrescenta que provavelmente ele voltou por causa do macarrão, e Paola confirma que o convida de vez em quando, perguntando por que ele faz essas perguntas. Ela questiona se Francesco sabe da visita, e Marco Antônio nega, pedindo então que eles conversem às claras, deixando no ar uma tensão que mistura ciúme e desconfiança.
Paola concorda em iniciar a conversa, afirmando que está pronta para ouvir, e Marco Antônio, sem rodeios, revela que viu o pai Francesco almoçando com ela no restaurante, algo que Paola confirma com naturalidade, perguntando o que haveria de tão significativo nisso, ao que Marco Antônio responde que não existe nada demais, apenas quis mencionar, mas Paola, percebendo a tensão, pede que ele vá direto ao ponto. Marco Antônio então comenta de maneira quase provocativa sobre as constantes fugas do pai, e Paola, surpresa, questiona se ele acredita mesmo que Francesco foge de casa, reforçando que essa ideia é absurda. Em seguida, Marco Antônio, com um ar de desconfiança, pergunta se existe algo mais profundo entre Francesco e ela, mas Paola, serena, esclarece que entre os dois há apenas uma grande e sincera amizade, deixando claro que se ele está imaginando qualquer outra coisa, está muito enganado. Marco Antônio acaba reconhecendo que teve uma atitude impulsiva, dizendo que foi uma bobagem ter ido até lá, e pede a Paola que não comente nada com seu pai. Ela concorda em manter sigilo, abre a porta e o acompanha até a saída. E assim que ele parte, Paola, sozinha, reflete em voz baixa que Marco Antônio demonstrou ciúmes do próprio pai. Marco Antônio caminha pelas ruas, imerso em pensamentos, até chegar ao banco, onde Francesco chama e pergunta por que ele demorou tanto para chegar ao serviço. E o filho responde que precisou resolver assuntos relacionados à casa. Francesco então pede que ele cuide de suas obrigações e observa atentamente o comportamento do rapaz, percebendo algo diferente. Enquanto isso, Mateu continua sua longa viagem de trem, enquanto Maria suspira preocupada. Na fazenda, Gumecindo pede que Angélica chame a irmã para o jantar, mas Maria intervém, dizendo que não adianta insistir, pois Rosana não vai querer descer, sugerindo que é melhor deixá-la em paz no quarto. Porém, Gumecindo insiste que quer a presença da moça à mesa. Leonora se oferece para levar o prato até ela, mas ele, contrariado, diz que parece que ninguém ouviu seu pedido e, irritado, se retira da mesa. No quarto, Rosana acaricia o filho quando Gumecindo entra e, com voz firme, avisa que todos a aguardam para jantar. Mas ela responde que não tem fome, explicando que só jantará quando Mateu voltar, ao que Gumecindo lembra que ela sabe que Mateu não retornará. Mas Rosana, teimosa, insiste que continuará esperando o marido e pede que, quando ele chegar, a chamem. Sozinha, a jovem murmura para si que deseja apenas desencarnar, tamanha a dor que sente. Gumecindo retorna à mesa e, ao ser questionado por Maria, afirma que a filha dela está apenas fingindo, provocando a curiosidade de Angélica, que pergunta como assim. Maria decide ir ver a filha, mas Gumecindo a impede, pedindo que todos jantem em paz, e quando Angélica insiste em visitar a irmã, ele volta a negar, acrescentando que já previa algo assim desde o momento em que permitiu que Mateu deixasse a fazenda. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta com Juliana que às vezes seu pai é capaz de fazer milagres, e ela recorda o momento em que Francesco encontrou seu filho perdido, mas Marco Antônio a corrige, dizendo que o menino é, na verdade, filho dos dois, e Francesco, orgulhoso, afirma que o garoto é um legítimo maliano. Marco Antônio, em tom de esperança, diz que o próximo bebê será um menino se Deus quiser, mas Francesco responde que se vier uma menina, será recebida de braços abertos. Em seguida, Francesco comenta sobre a Madame Janete, que está viajando pela Europa, o que faz Juliana rir, e Marco Antônio, em tom de brincadeira, diz que parece que o pai torce para que ela não volte tão cedo. Francesco nega, explicando que não tem pressa, já que Marco Antônio ainda não terminou a construção da casa. Juliana declara que não quer morar na casa quando Janete regressar, e Francesco admite que é por isso mesmo que não se apressa. Marco Antônio pergunta se esse é o único motivo, e Francesco, intrigado, pede que ele explique, mas o filho desconversa dizendo que não é nada. Francesco encerra a conversa, afirmando que tem outras tarefas. Dá boa noite a Juliana e ao filho, caminha até seu quarto, abre uma gaveta e contempla mais uma vez a foto com Paola, recordando um instante em que ela confidenciou aos pais que era apaixonada, e em pensamento reflete que, apesar de tudo, ele está muito vivo. Enquanto isso, Paola, em casa, questiona a si mesma se Marco Antônio realmente pensou que ela e Francesco estivessem envolvidos intimamente, reconhecendo que essa possibilidade já lhe passou pela cabeça em algum momento. Juliana tenta dormir, mas em outra parte da cidade, Mateu se aproxima da porta da casa de Francesco. Juliana desperta, levanta-se em silêncio e vai até a janela, abrindo-a sem fazer ruído. De longe, Mateu a vê e logo em seguida ela também o enxerga, sentindo-se tão próxima e ao mesmo tempo distante.
Mateus chama por Juliana com voz baixa e ela pede que ele espere, descendo as escadas rapidamente e indo ao encontro dele do lado de fora da casa, onde a noite parece guardar segredos e reencontros. Juliana corre em direção a Mateus com o coração acelerado, envolve-o em um abraço intenso e se mostra radiante de alegria com a presença dele, enquanto Mateus a segura com força e declara seu amor profundo, confessando que jamais conseguiu esquecê-la, ao que Juliana, emocionada, responde que também nunca o tirou do coração. Juliana afirma que de alguma forma já sentia que Mateus tinha retornado e que seu coração sabia que ele a chamava, e Mateus confirma, dizendo que realmente estava chamando por ela. Em seguida, os dois se beijam de maneira apaixonada e se abraçam novamente, como se o tempo nunca tivesse parado. Enquanto isso, Marco Antônio dorme profundamente em seu quarto, assim como Francisco. Juliana, entre sussurros, revela que não sabia como conseguiria chamar Mateus e se surpreende por ele ter vindo, quase sem acreditar no que acontece. E Mateus, olhando-a com intensidade, diz que está ali apenas por ela, ressaltando que deixou tudo para trás. Juliana, confusa, pergunta o que ele quis dizer e Mateus, decidido, repete que deixou absolutamente tudo. Ela, inquieta, pergunta se ele realmente abandonou a esposa e o filho, e Mateus confirma com firmeza. Ele então pede que Juliana não diga nada a ninguém, explicando que não suportava mais viver um dia sem ela. Mateus declara que veio para levá-la consigo, e quando Juliana pergunta se é para partir naquele momento, ele afirma que, assim que o dia amanhecer, deseja estar bem longe ao lado dela. Juliana menciona o filho que acredita ser deles, o que deixa Mateus momentaneamente em silêncio e visivelmente desconfortável. Ele pede que ela o escute, dizendo que sabe bem o que está prestes a dizer, e impede que ela vá buscar a criança, garantindo de forma séria que aquele menino não é filho dos dois. Juliana, abalada, questiona suas palavras, mas Mateus reforça a afirmação com convicção, assegurando que a enganaram e que a criança não é fruto do amor deles. Em choque, Juliana diz que não pode acreditar, sentindo o mundo desmoronar, mas Mateus a consola, abraçando-a com ternura enquanto ela chora. Com Marco Antônio ainda adormecido e alheio a tudo, Juliana, em meio a lágrimas, começa a arrumar suas malas, tomada pela decisão de fugir com Mateus. Antes de sair, ela para diante do suposto filho, observa o menino com o coração apertado e relembra angustiada as palavras de Mateus de que aquela criança não era deles. Mesmo assim, Juliana respira fundo, abre silenciosamente a porta do quarto e, sem despertar Marco Antônio, caminha determinada até Mateus. Ao chegar à porta de saída, olha para trás e contempla a casa de Francisco uma última vez, tomada pela uma mistura de saudade e medo, antes de encontrar o olhar de Mateus. Os dois trocam um olhar intenso e cumpliciado, e sem hesitar, Juliana foge com ele para recomeçar a vida. O dia amanhece, trazendo consigo um silêncio pesado. Na fazenda, Maria comenta que Rosana finalmente adormeceu e Angélica pede que a deixem descansar, retirando-se junto com a mãe para a cozinha, onde Maria observa que Leonor ainda não chegou. E Angélica lembra que ainda é muito cedo. Maria começa a preparar a água para o café, confessando seu amor de que tudo isso acabasse acontecendo. E Angélica concorda, dizendo que todos na casa sempre tiveram medo de que Mateus fosse embora da fazenda, lembrando que agora esse medo se tornou realidade. Maria lamenta que Mateus não tenha se importado com o filho, e Angélica comenta que Rosana não acreditava que poderia prender Mateus para sempre com a criança, mas se enganou. A rotina da fazenda segue e todos retomam mais um dia de trabalho. Bartolo, ao lado de Leonora, comenta que ela não precisava voltar tão cedo para ajudar, mas ela insiste, afirmando que não seria justo abandonar suas responsabilidades. Bartolo reflete e, pensativo, diz que Mateus partiu, ao que Leonora responde que isso pouco importa, pois Mateus apenas foi cuidar de sua própria vida e, sem hesitar, recorda que ele abandonou a esposa, o filho e toda a herança, deixando Bartolo silencioso e mergulhado em seus próprios pensamentos.